A salvação. A salvação é um direito de todos. Jesus já conquistou esse direito para todos os homens. O Senhor Jesus já conquistou o direito de salvação para todos os homens, pois os méritos da salvação são de Cristo. A salvação é um dom de Deus. Jesus é Deus. Infelizmente, nem todos os homens serão salvos. Nem todos serão salvos. Por quê? Porque são poucos os que se salvam. Por que são poucos os que se salvam? Porque os homens puseram a sua confiança em outros seres, em outras coisas e não em Deus. Porque os homens amaram mais a glória deste mundo do que a glória de Deus. Os homens puseram a sua confiança em outras coisas e não puseram a sua confiança em Deus. A salvação é um mérito completamente de Deus. Cristo é Deus. Cristo nos resgatou do nosso pecado, da nossa perdição e da morte. Ele nos resgatou pelo seu próprio sangue. Pelo sangue de Cristo temos o resgate completo. O sangue é que nos justifica, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O pecado foi remido através do sangue de Cristo. Louvado seja Deus. O sangue é que nos garante a vitória. A vitória está no sangue vertido, derramado ali no madeiro, no Calvário por nós. Glórias ao Senhor. Então, por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de uma maneira inexplicável. O nosso vocabulário não pode explicar o amor que Deus teve por nós, tem por nós. O amor de Deus é imensurável. O amor de Deus é tão grande, tão incompreensível que nós não compreendemos, pois ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. João 3,16. Está escrito dessa forma. E João 3,17 nos ensina mais. E sobre o derramamento do sangue, João 15,13. Precisamos crer e confiar unicamente nele, tomando o sacrifício vicário de Cristo na cruz como sendo o nosso próprio sacrifício. Ali feito diretamente a Deus, tomando o sacrifício de Cristo como sendo o nosso sacrifício oferecido a Deus em resgate nosso. Então, quando nós confiamos, cremos no sangue de Jesus derramado ali no Calvário, derramado ali no madeiro, em nosso favor, pagando o preço do nosso pecado a Deus, porque Jesus cumpriu a justiça do Pai. Ele não veio pagar resgate ao diabo. Quem fala isso está enganado. O diabo não tinha e não tem nenhuma autoridade sobre Jesus. Jesus estava pagando o preço diretamente ao Pai, pagando o preço da justiça, porque na lei diz que a alma que pecar, esta morrerá. Então o preço do pecado foi cumprido, da morte foi cumprido tudo em Cristo. Na morte de Cristo cumpriu-se toda a justiça que devia ser imposta sobre nós, foi cumprida na morte de Cristo. Cristo derramou o seu sangue para nos garantir a vitória. Jesus ressuscitou para nos garantir a vitória. Ele triunfou sobre a morte, triunfou sobre o mundo, triunfou sobre o pecado, triunfou sobre tudo para nos garantir a vitória. Jesus ressuscitou. Glória a Deus, quando nós tomamos o sacrifício de Cristo, ali derramando o seu sangue, vertendo o seu sangue no madeiro, quando nós tomamos como sendo o nosso próprio sacrifício vicário oferecido a Deus, então nos revestimos da justiça de Cristo, apropriamos da justiça de Cristo sobre a nossa vida, e Deus, então, o Pai não vai ver mais os nossos pecados, os nossos delitos, as nossas faltas, mas vai ver a justiça de Cristo sobre nós, porque confiamos no sacrifício vicário de Cristo para nós. Então ali recebemos o resgate, o perdão dos nossos pecados, porque nele se cumpriu toda a justiça do Pai por nós. Glória a Deus.
porque Cristo ali pegou o nosso pecado, o escrito de dívida que era contra nós nas ordenanças de Deus, ele pegou e cravou na cruz. Ele foi na cruz e cravou aquelas ordenanças que era contrária a nós, de alguma forma nos era contrário o escrito de dívida. De alguma forma nos era contrário, Jesus pegou e cravou na cruz. Jesus cravou a nossa dívida na cruz do Calvário. Colossenses 2, 13 e 14, está dizendo ali que Jesus pegou a dívida, o escrito de dívida que era contra nós, nas ordenanças de Deus, ele pegou, cravou na cruz, rasgou e cravou na cruz. E ali então os nossos vituperadores, que eram os demônios, ele expôs ao vitupério. Aqueles que zombavam de nós, Jesus expôs ao vitupério, ao desprezo, à vergonha, ao fracasso, porque Jesus triunfou. Glória a Deus. Aproprie-se dessa justiça de Cristo sobre a sua vida. E seja feliz e ande confiante com esperança. Porque o homem que não tem esperança, ele morre, ele suicida, ele desespera. Ele vive numa vida sem esperança. As riquezas desta vida não nos traz esperança. Se fosse assim, os ricos não se suicidavam. Não ponha a sua confiança na incerteza das riquezas, mas em Deus que é bondoso para conosco. Porque se fosse assim, a riqueza pudesse fazer alguma coisa, você pôr a sua confiança na riqueza, pudesse fazer alguma coisa pela riqueza, através da riqueza, os ricos não suicidavam. Robert Williams era um homem que nasceu em berço de ouro. A sua família é rica, ele era talentoso, ele era rico, ele tinha fama, talentoso ator de Hollywood. De repente, o homem mostrava uma face nas câmaras de televisão, mostrava um talento nas câmaras, mas o coração dele estava amargurado, o coração dele estava triste, o coração dele era outra face, mostrava uma face nas câmaras, mas quando ele estava sozinho, a tristeza e o lamento e a depressão e a desesperança, tudo vinha sobre ele. Ele era usuário de álcool, ele era um alcoólatra, usuário de álcool e de droga. E acharam ele morto com um cinto no pescoço, como que se suicidou. Então, ele vivia sem esperança, rico, famoso, talentoso, mas sem esperança, depressivo, usuário de droga. Por quê? Porque não tinha esperança. Mas mesmo que você não tenha posses financeiras, mas você tem Jesus no coração, você tem esperança. Um dia você vai viver muito melhor. Porque aqui tudo nesta vida passa. Então põe a sua confiança em Cristo, tenha misericórdia de você mesmo e da sua alma. Tire as suas próprias conclusões ouvindo a Bíblia falada, a Bíblia em áudio. Você poderá ver esta e outras reflexões na página audiodabiblia.com. Uma só palavra, audiodabiblia.com, pois este e outros trabalhos serão realizados graças a ouvintes como você, pelas suas divulgações, orações e contribuições de ouvintes como você, estaremos fazendo este e outros mais trabalhos para a glória de Deus. Que Deus nos ampare e nos ajude e te abençoe com a bênção da salvação oferecida por Cristo. Porque só Cristo pode nos resgatar. Põe a sua confiança em Cristo e que Deus te abençoe e te ajude e nos ajude a vencer este mundo em nome de Jesus Cristo. Obrigado. Amém.